de cara me chamou a atenção exatamente essa dimensão que o Rojo apontou, que é essa instância de uma necessidade de crença também para uma atuação prática. O que me saltou aos olhos quando eu vi o tema proposto foi que não existe uma ruptura epistemológica entre teoria e prática nessa proposta que foi feita, quem organizou esse encontro, assim. Existe uma necessidade de crença e existe uma necessidade de criação. E essas duas coisas vão caminhar juntas, e isso está muito evidente no pensamento de Camilo e na atuação prática de Camilo, né? Essa não cisão metodológica em Camilo. Eu vou abrir aspas para uma frase dele que ele disse: já declarei que sou revolucionário como colombiano, como sociólogo, como cristão e como sacerdote. Ele falou isso em um jornal em 1955, que é intitulado Mensagem aos Comunistas, e ele se declarou não comunista, mas ele se dizia uma pessoa que era revolucionária por conta da sua cristandade, vamos dizer assim. Exatamente por ele se entender cristão, que ele também se entendia um revolucionário. Então, ele só é revolucionário porque ele é cristão, e ele só é cristão porque ele é revolucionário. Essas coisas caminham juntos no pensamento de Camilo. E como não existe essa ruptura metodológica, epistemológica, essa ruptura de como ver o mundo, entre teoria e prática, entre campo da ideia e realidade concreta, tudo para ele está em uniformidade, é tudo integral, ele dizia que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Então, existe uma dimensão que na própria atuação prática já está pressuposto uma teoria. Você aprende com o corpo também. Isso é muito interessante, porque isso tem tudo a ver com religião. Eu gostaria de propor exatamente essa reflexão baseado na perspectiva religiosa de Camilo, né? Ele não era só um religioso, ele também era político, todo mundo sabe da sua atuação política, não precisa ser necessariamente atuação dentro do campo da democracia burguesa, mas ele era um político e também era um cientista, né? E isso tudo caminhava junto dentro dessa unidade epistemológica. A questão é que só é possível pensarmos essa possibilidade de revolução dentro de uma concepção unificada do ser humano, da forma que a gente enxerga o mundo, sem essa cisão. Como religioso, ele tentou superar essa cisão entre sagrado e profano. A gente vai perceber que ele sempre está superando essas divisões em tudo aquilo que ele tem enquanto bagagem teórica e bagagem prática. Sua atuação religiosa, ele não era uma pessoa que ficava apenas ali na igreja, vamos dizer assim, na comunidade de fé, mas ele entendia que a atuação religiosa dele tinha que ter uma emancipação para o mundo, digamos assim. Não existia uma cisão entre clero e povo. Ele era uma pessoa religiosa, mas estava junto ao povo, entre a profissão de fé e a construção de um mundo fiel aos valores do evangelho. O evangelho para ele não estava ali dentro da comunidade de fé, mas estava junto ao povo. E isso ele entendia por conta de entender que o evangelho vivido no mundo seria uma antecipação do paraíso. E não pode ser um paraíso dentro da comunidade de fé. Essa antecipação do paraíso, ela precisa ser uma realidade vivida por todos dentro de uma sociedade. Nesse sentido, ele supera as raízes platônicas do cristianismo medieval, do cristianismo tradicional católico, que existia essa cisão muito clara entre sagrado e profano. Inclusive dentro de leituras da ciência da religião, que era muito próprio daquele contexto. Ele supera esse tipo de coisa como religioso, mas não só como religioso, também como cientista, no momento que ele sugere algum tipo de leitura de superação ao colonialismo intelectual. Com isso não estou afirmando que ele era de uma metodologia decolonial, evidente, mas ele propôs fazer uma leitura crítica a leituras próprias de uma teoria colonial, imperialista, a fim de construirmos as nossas próprias metodologias, a nossa própria epistemologia, e também como político, isso era bem interessante em Camilo também, porque ele propunha superar as divisões ideológicas entre a esquerda como um todo e os revolucionários para unir toda a classe trabalhadora. Uma questão que a gente tem muita dificuldade hoje, como que a gente vai conseguir unir essa esquerda para a gente construir uma revolução? Então, o Camilo, em toda a sua forma de ver o mundo, em toda a sua bagagem teórica e toda a sua atuação prática, ele propunha a superação dessas cisões. Não dá pra gente falar do Torres apenas como um padre revolucionário, quase que, tipo, um ícone estético, sabe? Tipo, nossa, olha que legal, teve um padre revolucionário uma vez, assim, aí a gente fica lembrando, não, aqui tem uma dimensão prática e teórica caminhando junto para o movimento da realidade. Não é algo que ele não se tornou apenas um símbolo pra gente. É uma dimensão de construção da realidade concreta e da realidade, digamos assim, ontológica, da coisa como ela é. A gente precisa e necessita construir e crer que é possível construir uma revolução. Separei uma frase do Mariátegui, que dizia: a força do revolucionário está em sua paixão, que é uma força religiosa, que é a força do mito. Mariátegui diz isso, e eu acho interessante porque o mito é uma linguagem falada de uma ideologia, uma construção de ordem na sociedade, enquanto o rito, de certa forma, é a linguagem vivida do mito proposto pela teoria. Então, o mito e rito são duas dimensões de uma realidade construída para uma formação social, digamos assim. Enquanto o mito é aquela descrição teórica, o rito é a atuação prática. As duas coisas sempre vão estar caminhando junto para o estabelecimento de algo concreto. Não existe hierarquia também aqui, lembrando do que a gente está dizendo desde o início, de não construir essas rupturas epistemológicas
Mito e rito precisam caminhar juntos. Então não existe hierarquia entre teoria e prática, entre mito e rito, existindo sim uma dialética, um movimento entre teoria e prática, entre mito e rito, sem construir de novo essas cisões que acabam construindo uma hierarquia muito própria do platonismo, muito própria de um cristianismo europeu, que não dá conta da realidade latino-americana. São duas formas de aparição da mesma realidade socialmente construída, o mito e o rito. E isso é encarnado em Camilo Torres. Ele vive essa experiência holística, essa experiência integral entre mito e rito, entre como ele pensa a possibilidade de um cristianismo revolucionário, que é o mito revolucionário de Camilo Torres, enquanto ele constrói um rito de um cristianismo revolucionário, que é a sua atuação na realidade concreta, aquilo que ele fez e promoveu para a transformação da realidade colombiana. Crer em revolução, então, nesse sentido que eu estou tentando falar, é construir um mito revolucionário. Precisamos construir um mito revolucionário, que seria uma ideologia que produza sentido à nossa busca por libertação. A gente tem que ter algo de reflexão teórica para dar sentido àquilo que a gente entende como uma realidade possível, como o próprio Roju disse no início, de uma utopia que vai fazer com que a gente caminhe rumo a essa realidade socialmente construída. Nesse sentido, o mito está no campo do crer, e agora no campo do criar está o rito. Crer e criar revolução. Criar revolução é construir ritos que conferem eficácia histórica ao mito revolucionário. E isso o Camilo Torres fez muito bem com os jornais, com a sua atuação política, conferindo eficácia àquilo que ele pensou. Não ficava apenas no campo das ideias, aquilo que ele construía de forma revolucionária. É muito fácil, às vezes, a gente apenas crer em uma possibilidade de revolução sem construir possibilidades para uma revolução. Não existe, de novo, essa cisão. Não é legal ser revolucionário. Tem que ser algo que atrai aos olhos, tem que ser uma necessidade. Olha, a gente vai fazer isso porque isso é uma necessidade cristã. Isso está presente em Camilo Torres. Ele é um religioso que construiu um mito e o rito revolucionário para construir uma teologia da prática fundamentada exatamente no amor eficaz. É exatamente por ele ter essa ideia de amor eficaz que existe a possibilidade da construção de um mito e um rito revolucionário. A caridade, então, não pode ser apenas um sentimento subjetivo, uma esmola paliativa. Se o mandamento principal é amar ao próximo e o próximo está morrendo de fome devido às estruturas sociais injustas, o amor só é fiel, portanto religioso, crítico, portanto científico, e concreto, portanto político, se ele for capaz de transformar essas estruturas. Então, não existe cisão nem no Camilo Torres religioso, político e cientista, exatamente porque ele também constrói esse cristianismo revolucionário que tem como pressuposto crer em um mito revolucionário e criar um rito revolucionário. Está tudo integrado em Camilo Torres. Então esse movimento entre mito e rito no pensamento de Torres e na prática de Torres funciona mais ou menos assim. O mito, que seria a sua ideologia e a sua fé, que aqui não é mentira, mito não é mentira, diga-se de passagem, mas sim a narrativa que dá sentido à nossa existência enquanto revolucionários, cristãos revolucionários, é a crença de que o reino de Deus pode e deve ser antecipado na Terra, é o dever ser que mobiliza a paixão revolucionária que eu mencionei de Mariátegui anteriormente. Então, precisamos construir um mito que construa essa utopia da possibilidade da antecipação do paraíso na Terra. O rito, que seria essa ação que confere eficácia ao mito, à teoria, é a própria revolução em si. É a construção da possibilidade de uma revolução. O rito não é apenas a missa no altar em Camilo. Não pensem em sua atuação religiosa, de novo, no clero. Isso é pensar platonicamente. Camilo não é platônico. A atuação religiosa de Camilo está para além da dimensão do altar religioso no sentido que a gente geralmente atribui. Ele faz religiosidade na vida. O seu altar está na organização popular, a greve e, por fim, a luta. O rito é o mito em movimento, que é o que impede que a ideologia se torne dogma abstrato, platônico demais, apenas pensamento, e que a prática se torne ativismo cego. Então, ele não age de forma alienante, sem ter um pressuposto claro, teórico, por trás dos seus movimentos. Ele está atuando exatamente porque ele tem como pressuposto algo em sua mente. E ele tem algo em sua mente porque ele está atuando. Está tudo novamente em movimento e está tudo novamente interligado. Camilo Torres, então, rejeita esse dualismo platônico, propondo um tipo de espiritualidade encarnada, que é muito próprio do nosso seio da fé cristã. De novo, lutando dessa ruptura entre sagrado e profano. O mundo social, o mundo que a gente vive, o mundo político, é o palco da revelação divina. A luta por reforma agrária é tão sagrada quanto a liturgia eclesiástica, por exemplo. Não existe, de novo, isso é religioso, isso é sagrado. Luta por reforma agrária. A luta, por exemplo, para que não aconteça o que o Roju falou no início,
em relação à ocupação. Desculpa, eu esqueci o nome da ocupação. Isso é tão sagrado quanto ir à missa, quanto ir a um culto. Não existe uma hierarquia entre o que é mais sagrado do que o outro. Obrigado, Ocupação Maria do Arraial. Contra o colonialismo intelectual, também mencionado, ele utiliza então a sociologia para ler a realidade colombiana, sem fórmulas importadas mecanicamente, criando uma ciência que serve à libertação material do povo. E também contra o pluralismo divisor, que seria aqui a Frente Unida, que ele constrói, que era um rito político de sua unidade epistemológica, um espaço onde o objetivo comum, que é a libertação do povo, era maior que as etiquetas de cristãos ou marxistas. A Frente Unida, enquanto rito, assume que as lutas de identidade estão todas dentro da característica revolucionária. Então, de novo, sem criar cisões dentro da esquerda, precisamos nos unir, independente de rótulos que queiram nos dar, de ser cristão, de ser marxista, precisamos assumir um âmbito revolucionário exatamente porque existe uma necessidade sagrada, uma necessidade de um amor eficaz que confere libertação para todas e todos, povos oprimidos e oprimidas. O dever de todo cristão, abre aspas, de Camilo, o dever de todo cristão é ser revolucionário. O dever de todo revolucionário é fazer revolução. Não existe nenhum tipo de contradição entre ser cristão e revolucionário. Muito ao contrário. Para Camilo, ser cristão implica a necessidade de ser revolucionário. Não é ser marxista, é ser revolucionário. Não há hiato entre, de novo, mito, que seria a crença, e o rito, que é a criação. Não existe hiato entre crer e criar revolução. A gente só está aqui hoje porque existe possibilidade de crer e criar revolução. Então a mística de Torres é uma mística da eficácia. Amor eficaz é assumir a teologia dos mártires. E aqui eu me lembro de um contexto da tradição bíblica em que pessoas, quando elas estavam sendo subjugadas pelo Império Seleucida, que seria uma variação do Império Grego, o Império foi extremamente violento com essas pessoas e eles começaram a dar sentido teológico para sua morte, enquanto eles respondiam com atos revolucionários. E aí eles conseguiram expulsar esse império e construíram essa teologia dos mártires daquelas pessoas que teriam morrido por serem fiéis à justiça de Deus que estava estabelecida na Torá. Os mártires de hoje também são os revolucionários de ontem. Assim como os judeus que foram fiéis à Torá e foram como revolucionários que lutaram contra o império naquele contexto, foi Camilo Torres, que lutou como um revolucionário contra uma ideologia imperial e contra políticas imperialistas. Amor eficaz é ser fiel até a morte. Isso não é um mantra, isso não é uma abstração, isso é algo extremamente concreto. Mas algo concreto que tem como um pressuposto ideológico extremamente consolidado. Só quem ama pode crer e criar revolução. No final de tudo, o que vai fazer com que a gente una essa possibilidade de crença e criação de uma revolução é a eficácia do amor. E essa eficácia do amor é o que dá sentido para toda atuação teórica e prática de Camilo, toda atuação do mito e rito de Camilo, toda atuação da sua metodologia integral. Obrigado, Roju.